Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais essa análise dos munhecas. Hoje a gente vai desenrolar um novelão da economia mundial que, olha, parece complicado, mas que no fim do dia bate direto aí no nosso bolso. Sabe aquele efeito dominó? Pois é, um choque de energia que começou lá do outro lado do planeta, tá vindo em cascata e a gente vai seguir essa trilha juntinho, passo a passo, para entender que história é essa. E para começar, já vamos com a pergunta que vale R$1 milhão. O que é que tem a ver uma confusão lá no Estreito de Hormuz, um lugar que a gente mal sabe apontar no mapa, com o juro do financiamento do carro aqui no Brasil? Parece que não tem conexão nenhuma, né? Mas pode acreditar, tem tudo a ver. E até o final, essa ligação vai ficar mais clara que água. Então, para a gente não se perder nesse roteiro, se liga só no nosso plano de voo. Primeiro, a gente vai entender a faísca que começou o incêndio, o tal do choque global. Depois, a gente vê como os Estados Unidos, o chefão da economia, reagiu. Na sequência, como essa onda bateu aqui no Brasil. E, por fim, o que mais importa, como tudo isso mexe com a nossa grana. Então, vamos lá, direto para o ponto de partida. Aquele momento em que o alarme da economia mundial começou a tocar sem parar. Aqui está o passo a passo do estrago. Pensa assim, uma confusão numa rota super importante de petróleo é que nem fechar a Marginal Pinheiros em São Paulo na hora do rush. O que acontece? Tudo para e o preço da corrida de aplicativo vai para a lua. É a mesma coisa. O petróleo fica mais caro, aí a gasolina sobe, o diesel do caminhão que leva o tomate para a feira sobe e, adivinha? O preço do tomate sobe também. Quando a inflação dispara assim, os bancos centrais, que são tipo os síndicos da economia, ficam de cabelo em pé. Agora vamos ver como essa primeira marola arrebentou lá na praia dos Estados Unidos. E olha, deixou a turma de lá numa sinuca de bico daquelas. E olha aí o primeiro susto. A inflação geral americana, que eles chamam de CPI, deu um pulo de quase 1% num único mês. Para uma economia gigante como a deles, isso é muita coisa. E a grande vilã dessa história, sem dúvida, foi a pancada no preço da energia. Ah, mas agora vem o pulo do gato. Se a gente tira da conta a gasolina e a comida, que são os preços que parecem uma montanha-russa, a inflação de verdade subiu só um pouquinho, 0,2%. O que isso quer dizer? Que o problema era bem localizado, era um incêndio no posto de gasolina e não na economia inteira. E entender essa diferença é crucial, gente. A inflação cheia é a febre alta que a gente sente no termômetro do dia a dia. Já o núcleo da inflação é tipo o exame de sangue que mostra se a infecção é grave ou se foi só um susto. O Banco Central Americano, o Fed, estava olhando para esses dois resultados e coçando a cabeça sem saber se entrava com antibiótico pesado ou se mandava só tomar um chazinho e esperar. E essa tabela aqui é o resumo da ópera. A gente vê a inflação cheia dando um pinote enquanto o núcleo está ali, comportado. Para complicar, o mercado de trabalho, apesar de ainda criar empregos, já mostra um certo cansaço. É um cenário todo embaralhado, com um sinal dizendo acelera e outro dizendo freia. E essa frase aqui matou a charada. Com essa confusão de dados, o Fed pensou, quer saber? Não vou fazer nada por enquanto. Deu para eles a desculpa perfeita para sentar no sofá, pegar a pipoca e só observar o que ia acontecer, em vez de tomar uma atitude drástica por causa do preço do petróleo. Ok, se lá na maior economia do mundo o lema é calma e paciência, como é que essa história respinga aqui no nosso quintal? Agora a gente vai seguir essa segunda onda até o Brasil, onde, claro, o mar é sempre mais agitado. A lógica por aqui é um pouco diferente. Quando o mundo fica com medo, os grandes investidores fazem o quê? Correm para um lugar seguro. E o porto seguro da economia mundial é o dólar. Então todo mundo vende ativos mais arriscados, tipo o nosso real, para comprar dólar. Com isso, o dólar sobe aqui. E dólar mais caro significa o quê? Tudo que é importado fica mais caro, pressionando a nossa inflação. Aí o nosso Banco Central tem que pisar no freio na hora de cortar a taxa de juros, a famosa Selic. E os números estão aí para provar. O Copom, que é quem decide os juros no Brasil, até deu uma aliviada na Selic, mas foi um corte, pequenininho, quase um carinho. É o recado claro para o mercado. Gente, com essa tempestade lá fora, aqui dentro a ordem é ter prudência. O sonho de ver os juros despencando vai ter que esperar um pouco mais. Ufa, chegamos na parte final. Agora a gente vai amarrar todas essas pontas e traduzir esse economês todo para a vida real, para o que realmente interessa, o que muda no nosso dia a dia. Então, resumindo a parada toda, o que acontece é o seguinte. Primeiro, o risco da gasolina e do supermercado ficarem mais caros aumenta. Segundo, o custo do crédito. Sabe aquela prestação mais baixa do financiamento que todo mundo estava esperando? Pois é, ela vai demorar um pouco mais para chegar. E terceiro, qualquer coisa que a gente pague em dólar, desde a viagem de férias até aquele eletrônico importado, tende a ficar mais salgado.
E a gente termina com a pergunta que está tirando o sono de todo mundo na economia global. Essa alta da energia foi só um fogo de palha, uma coisa passageira, ou é o começo de uma nova fase de inflação alta e persistente? A resposta para essa pergunta é o que vai definir as regras do jogo para os próximos meses. Valeu demais pela companhia em mais essa análise.